Bem-vindos ao Globo News Painel. Todo mundo gosta do bom papo sobre política. O nosso papo vai ser sobre política nessa edição aqui do Globo News Painel, como sempre, do estúdio da Globo News de São Paulo. O tema são os partidos políticos. Você está contente com os partidos políticos? Você se sente representado por algum partido político? Ou você, talvez, gostaria de ver desaparecer algum partido político ou o que ele representa? Nós vamos falar de política, de partidos. Estamos aqui com 3 convidados. Eu vou iniciar a apresentação dos nossos participantes pelo cientista político Murilo de Aragão. Ele preside a Arco Advice, é uma consultoria política que tem sede lá em Brasília. O segundo participante da roda é também um cientista político, é Rafael Cortes, professor da PUC de São Paulo e analista político da Tendências Consultoria. O nosso terceiro participante é o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos. Murilo, é um pouquinho uma nota pessoal minha para começar essa conversa. Eu fui correspondente em vários países, na Alemanha, na Rússia, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Nenhum desses países, a Rússia recentemente a gente caracteriza com uma democracia peculiar, porém uma democracia. Tem tanto partido político dentro dos seus parlamentos, do seu sistema como o Brasil. Por quê? Bom, é uma questão histórica. Primeiro, os partidos eram muito regionalizados. Depois houve uma obrigação pelo regime militar de se ter um bipartidarismo que foi artificial. O bipartidarismo não resolveu o problema e quando se abriu, por conveniência dos próprios militares, para manter o controle da política, começou a se fracionar e criar um mosaico. Depois, na Constituinte, se associou a ideia da liberdade partidária como um exercício da liberdade política, como se fosse antidemocrático limitar o funcionamento dos partidos políticos. Então, essa conjuntura de fatores permitiu que ocorresse um outro fenômeno, que é o fato de que para o dono, para o cacique político, ter controle de 1 ou 2 ou 3 partidos é muito conveniente. Porque ele abriga os aliados, ganha mais tempo de televisão. Controlar um partido é um bom negócio, mesmo que seja um pequeno partido. Daí o fato de que, dos pequenos partidos, o controle está na mão dos mesmos há anos, 10, 12 anos, se pegar esses pequenos micro-legendas, ou legendas que tem até 1 ou 2 deputados, que é um bom negócio. Politicamente é um bom negócio. Então, por isso que tem tantos partidos. É um bom negócio. É um bom negócio ser cacique de partido no Brasil, pelo jeito? É um bom negócio. Eu acho que, a despeito das explicações mais históricas, acho que a transição política brasileira também explica um pouco essa pluralidade de partidos, né? A transição começa com eleição para governador. Então, eleições para governador, para prefeito, dinamizaram a vida partidária brasileira. Quando chegou a Constituição de 88, eleição presidencial, foi difícil você organizar uma série de legendas, né, num todo um pouco mais coerente, que facilite a vida do eleitor. E o fato é que a gente se debate com reforma política, o que fazer com esses partidos, com os números de partidos, há muito tempo, e a gente ainda não encontrou uma resposta para esse dilema da quantidade de partidos e a falta de representatividade. A falta de representatividade está diretamente associada à quantidade de partidos? Tudo indica que sim. Eu estava consultando nesses dias o site da Câmara dos Deputados e do Tribunal Superior Eleitoral, dando uma olhada em alguns dados e tal, né? No caso da Câmara, tem lá 22 partidos com seus líderes partidários, tal, algumas vezes compostos em blocos também, né? E no caso do TSE, com o registro oficial, tinha 27 partidos. E tem uma enormidade de partidos aguardando o registro. Tem vários partidos monárquicos, tem 3, tem partidos militares, com essa denominação. Então, se hoje temos 27 com registro oficial, não é difícil imaginar que logo passaremos de 30 e assim por diante, porque a legislação brasileira permite. Eu acho que se de um lado, durante a República Velha, lá do início da República, como lembrou até o Murilo, a legislação, a prática política acabou até pela forma de organização constitucional do país, criando os partidos regionais, né, e só tinha partidos regionais. As tentativas de criar partidos federais foram já fracassadas, desde o primeiro, o Partido Republicano Federal, do Francisco Glicério e tal. Depois com a Constituição de 46, houve a obrigatoriedade de construir os partidos nacionais, né? E é curioso que os tempos mais recentes agora, ou é construída algum tipo de cláusula, como a cláusula de barreira, que eu acho que seria extremamente adequada. Para mim, a grande reforma eleitoral poderia ser só uma, a cláusula de barreira, que reduziria... Que existe em vários países. Eu me lembro particularmente como jornalista de cobrir eleições na Alemanha. Sim. E para os partidos menores o grande problema era conseguir aquele voto para passar dos 5%. Ficou abaixo de 5%, estava fora. Eu acho que isso seria
uma enorme revolução. O curioso é que, no caso brasileiro, ela chegou a ser aprovada pelo Congresso Nacional, o Supremo acabou derrubando, e isso reduziria para cerca de aproximadamente de 8 partidos no Congresso Nacional, o que levaria a melhorar a qualidade do debate político, porque uma série de vendas de política como bom negócio, porque se olharmos o fundo partidário, por exemplo, que são mais de 200 milhões nesse ano agora de 2011, até partidos inexpressivos, Partido da Causa Operária, por exemplo, tem cerca de 100 mil reais. Mas outros partidos que vão subindo menores, 1 milhão, 1 milhão e 200, o PT tem 14 milhões, o PMDB 11, o PSDB 10. Em função dos votos recebidos. Em função dos votos recebidos. Pequenos partidos, grandes negócios. Esse é um bom tema de programa. Murilo, depois dessa passada que eu queria mesmo de propósito, um pouquinho mais histórica, um pouquinho mais general, vamos pegar a realidade hoje. Nós temos nós, quer dizer, do ponto de vista do Executivo, é difícil governar um Congresso com tantos partidos, com tantas coligações. Tem mais um surgindo aí, criado pelo prefeito de São Paulo, o PSD reconquistando, não, refazendo, ressuscitando, reinventando, não sei que verbo que vocês querem usar. Ressuscitar o PSD. Uma sigla que, sei lá, talvez na minha geração as pessoas ainda se lembrem, as novas acho que não têm a menor ideia a respeito disso. Mas existiu há uns anos atrás um PSD que se fundiu ao PTB. Isso, já esquecido. É. O que é essa fundação de partido? É uma manobra simplesmente ou... Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria quase retoricamente colocar a questão. Bom, William, é importante dizer primeiro o seguinte, que a pluralidade partidária não se relaciona com a pluralidade ideológica. Isso também explica por que o modelo brasileiro funciona. Porque, no fundo, o partido político, apesar de termos 18, operando, já 22 operando no Congresso, eles atuam em grandes blocos, 3, 4, 5 blocos, e minados também por grandes agrupamentos de interesses, como são a bancada ruralista, a bancada ambientalista, a bancada da saúde, que transita suprapartidariamente. Então, nesse aspecto, quer dizer, poderia até ser ridículo dizer, mas o sistema brasileiro é pós-moderno, quer dizer, ele é não tem plataforma ideológica, cada um dentro de um partido trata de negócios iguais com o colega do outro partido. Exato, até porque o universo de debate ideológico é muito limitado. O Brasil, como expressão ideológica na política, é um país de centro-esquerda, se a gente for usar uma classificação mais fácil de ser entendida. Todo mundo gosta do Estado, todo mundo aceita a intervenção, quer dizer, não existe nenhum antagonismo mortal entre o PSDB e o PT em termos de política econômica, mesmo de política social. Existem diferenças de prática política, mas ideologicamente o Brasil é um país que transita num círculo pequeno de debate ideológico. Então isso facilita o fato de existir tantos partidos, mas no fundo eles operam dentro de uma banda ideológica mais estreita. E o segundo ponto é o seguinte, é que, como eu disse, ter um partido é um bom negócio. Agora mesmo, no final do ano, para limpar as dívidas dos partidos, aprovaram mais 100 milhões para o fundo partidário. Quer dizer, nós, contribuintes, vamos pagar as dívidas de uma entidade privada que são os partidos. Exatamente. Então, isso faz com que seja muito interessante ter a estrutura de partido. Ela é uma estrutura de poder com um baixo grau de fiscalização, um baixo grau de comprometimento, e ela tem alguma coisa poderosa como negócio político, que é a vaga para acomodar os aliados, não é? E o tempo de televisão. Ou seja, distribuição de benesses por um lado e o tempo de propaganda por outro, para ser, digamos, para seduzir algum partido maior que quer ficar no poder, Rafael. Eu acho que esse ponto é bastante relevante, porque eu acho que assim, o problema não é nominalmente a quantidade de partidos da democracia brasileira. As democracias avançadas, são incontáveis o número de partidos. Nos Estados Unidos tem muito partido. Os Estados Unidos é um exemplo em milhares, incontáveis. Não, mas quando eu comecei o programa dizendo que estão dentro dos seus parlamentos e têm um papel relevante, aí são bem poucos. E o problema é o Estado. O problema, acho que a minha visão é que o problema é o Estado, de alguma forma, permitir ou incentivar, por meio de recursos públicos, a criação de partidos sem um mínimo de representatividade. O Estado, de alguma forma, está bancando estratégias de políticos, exitosas ou não, mas por via do fundo partidário. Você está usando esse exemplo também, por exemplo, dos 100 milhões aprovados para poder zerar as dívidas? Isso é um caso, se muda a legislação, é o Estado bancando recursos de estratégia dos partidos. Os partidos são organizações privadas, ou deveriam ser organizações privadas, e eles que banquem as contas das suas estratégias, das suas escolhas, enfim. E o dado que é mais preocupante para a gente debater a questão dos partidos é que como é que você vai criar ideologia, ou fazer esse nexo entre
ideologias na sociedade e organizações partidárias por meio de reforma institucional. É muito pouco provável. Se você olhar as democracias avançadas, os partidos também estão passando em crise. Se você tem crise partidária, se tem a literatura toda voltando ao fato de que os partidos também já não representam mais. Então, eu acho que a gente, no fundo, pode estar assistindo, né, uma crise de partidos mesmo, como canais, como os canais de representação. A gente deveria começar a pensar formas da sociedade civil participar da política que não passe tanto por canais partidários. Olha, eu acho que esse fenômeno não é recente no Brasil. É aquela coisa de historiador. A qual fenômeno você se refere? Essa questão do, por exemplo, número de partidos e em termos ideológicos. Veja, no pré-64, se falava ali, quando chega no momento do golpe civil-militar de março, abril de 64, o Brasil tinha 13 partidos políticos à época. E dizia-se que isso era um absurdo ter 13 partidos e que havia muita criação de frentes, que eram suprapartidárias, né, sobre várias questões, frente nacionalista, por exemplo, tal. E aí diziam, olha, os partidos estão em crise. E isso em 63, 64. Hoje, poxa, estamos há quase 50 anos depois, o fenômeno também está presente. Essa crise, eu acho que ela é muito antiga. Nós temos problemas mais recentes que são curiosos, dessa crise de representação e da crise ideológica dos partidos aqui no Brasil. Nenhum partido, por exemplo, se diz de direita. Dos 22 partidos no Congresso Nacional, nenhum diz, eu sou um partido conservador, um partido de direita, como existe em todas as democracias modernas. O DEM não tentou ser isso? Tentou ser. Tentou e desistiu no meio do caminho. Né? Mas ele poderia... era democrata cristão e abandonou a Internacional Democrata Cristã. Isso. E a direita, cabe perguntar, que candidato forte de direita teve nas eleições presidenciais? Não, né? Porque se nós formos olharmos 2002, por exemplo, mais recente, 2006, 2010, dá a impressão realmente, como já foi destacado, que o Brasil é um país de centro-esquerda, porque os principais candidatos presidenciais nenhum faziam um discurso claramente dentro do ideário conservador. Então, acho, e por outro lado, nós temos uma representação conservadora no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, mas que não se manifesta publicamente com um pensamento de direita conservador. Então é curioso, você camufla a direita. E isso impede, inclusive, que o debate ideológico se aprofunda no país. Porque quem está à esquerda também não quer mais ser de esquerda no sentido clássico. Eu queria submeter o que vocês estão falando ao teste do que aconteceu na semana passada. Sim. Na semana passada, uma votação importante foi adiada, a votação do Código Florestal, e há um elemento claro naquilo que você falava inicialmente, quer dizer, os grupos de interesse estão dentro de cada partido. Se a gente considerar... Vou usar a linguagem que nós da imprensa estamos usando, a bancada ruralista, a bancada ambientalista, tem ali alguns nomes identificados, claro, só o PV de um lado, agora a bancada ruralista, se você quiser, você vai encontrar em todos os partidos, inclusive nos principais partidos do governo, PMDB e PT. Dá para, à luz dos argumentos que vocês colocaram até agora, tentar identificar linhas no que foi o debate sobre o Código Florestal ainda indefinido na semana que passou? Olha, há uma linha clara de conservacionismo, preservacionismo e os interesses da agricultura, que também são divididos em alguns setores. E isso é supra-ideológico e supra-partidário. Eu não acho até, primeiro, que o debate esteja ruim. E não está. É muito bom que ocorra um debate muito intenso em torno do Código Florestal. Você está limitando, porque o argumento do Vila é que o debate em geral no parlamento é ruim. O seu em relação ao Código Florestal... O Código Florestal eu estou achando que é um bom debate e eu acho que é muito certo que o agribusiness esteja articulado. Poxa, afinal eles são responsáveis por uma parte expressiva do PIB, das exportações, do emprego, da geração de renda aqui. Então não é nada estranho que eles estejam defendendo as suas posições. Como também nada diferente que as posições dos ambientalistas estejam sendo divididas. Então não considero o debate ruim. E acho até que o Congresso, a Câmara, está dando uma mostra de coragem de enfrentar esse problema e de tentar votar. E gostaria muito que votasse. E o que lamento nesse processo é o fato de que existe dentro da política brasileira um vício do consenso. E tem que chegar um momento que tem que se encerrar a busca pelo consenso e colocar em votação e votar. Este é o problema que eu vejo na nossa fase de amadurecimento da política brasileira, que é uma demora do Congresso, sempre uma emenda de última hora, aí se acusa no plenário que está tendo contrabandeado temas e nunca se chega ao final, porque no fundo os lados estão esticando a corda para tentar no último minuto ganhar uma vantagem. Mas isso é uma crítica à metodologia do debate, mas ao debate em si, nesse aspecto do Código Florestal, eu acho que é um grande avanço na democracia. E até um outro ponto, só para finalizar aqui,
que é o seguinte: eu vejo com, não estranheza, mas uma positiva estranheza, o fato do Aldo Rebelo, que é um quadro oriundo do PCdoB, o relator do Código, ter uma posição que contemple também os interesses da agricultura no país. Porque, naturalmente... Se a gente considera que os partidos têm pouca representatividade ideológica, não, mas, até nem surpreende. Mas ele vem de um partido que tem uma grande marca ideológica. Quer dizer, então há um avanço, no meu entendimento, em que um quadro tão expressivo de um partido que é marcadamente ideológico adotar uma postura que é reflexiva, no sentido de olhar a questão do Código Florestal como um todo. Eu acho que a rigidez ideológica também não é positivo para a democracia, né? Eu concordo com o Murilo, acho que o debate tem sido bom, é esse o debate mesmo, não passa pelo recorte de governo e oposição, ele atravessa, corta transversalmente os partidos, e acho que o debate tem sido positivo. Agora, em alguns casos, a democracia é o governo da maioria. Se a maioria não se forma, não se muda a legislação e o debate vai se prosseguindo até a mudança. Agora, em relação à qualidade do debate do Congresso, eu acho também, ao menos que a gente imagine que políticos são cegos ou que não têm a mínima percepção eleitoral, a gente não tem um discurso de direita, ou marcadamente de direita, também por alguma razão, né? Muito provavelmente porque a sociedade não apoia plataformas tão de direitas, tão liberais. E, portanto, aí, a ausência de um discurso liberal, de discurso de direita, não pode ser vista também só como uma anomalia, uma crise de representação, mas o fato de que a sociedade brasileira tem alguns valores, algumas percepções, e os partidos respeitam e buscam lutar por o eleitorado por um meio de um discurso mais de centro-esquerda. Vila. Eu acho que a questão do Código Florestal e a tentativa fracassada de votação, né? Eu acho que eu acompanhei parte da sessão e, mais uma vez, reforçou um comportamento que eu já tinha uma vez comentado aqui, de que como é que se faz, e não se faz bem a discussão. No caso, era a sessão da Câmara, né? Chegou um momento, por exemplo, que o Paulo Teixeira, líder do PT, disse assim, não, nós não concordamos com isso, não foi isso que foi acordado, esse é um outro documento. Aí mostraram que ele tinha assinado aquele documento, né? Aí criou uma confusão. Por quê? Porque sequer os parlamentares que iam votar em certo momento da sessão sabiam que iam votar. Porque é claro que no meio da discussão você para e as lideranças tentam chegar a acordo sobre determinado destaque e tal. Isso é normal em qualquer parlamento. Mas a metodologia da discussão é que é muito, muito ruim. Porque na hora da votação deveria circular, por exemplo, o texto definitivo entre os 513 deputados, caso estivesse presente todos, para saber o que ele ia votar. Aí, inclusive, essas pendências que foram resolvidas com grito de canalha, traidor, isso foi dirigido ao relator pelo Alfredo Sirquis, né, que tinha respondido ao relator o Twitter da candidata a presidente Marina Silva, que tinha feito referência que ele tinha enfiado lá algumas questões no interior do código tal que não tinham sido discutidas, eram umas pegadinhas tal. Então, eu acho que a discussão ela é muito mal feita. Então, ela se resume a alguns líderes que leram, que conhecem, que fazem uma discussão na hora, agora a sociedade discute melhor. Porque essa discussão do Código Florestal antes da sessão da Câmara foi intensa por grupos ambientalistas, do grande negócio e tal. E o relatório do Aldo, só uma última questão, eu li o relatório e achei um bom relatório, inclusive bem escrito, que é raro no Brasil, com situações literárias, tal, com comparações internacionais, e ousado. Ousado porque é um relator de um deputado do PCdoB e que olha o grande negócio, que representa grande parte do saldo que nós temos hoje na balança comercial brasileira, sem preconceito, porque no Brasil nós temos um ódio do que dá certo, nós gostamos do fracasso, né? Então, e o agronegócio deu certo. O Brasil resolveu a questão da alimentação urbana e da exportação sem a reforma agrária. O Brasil fez uma revolução que até hoje nós não entendemos suficientemente. E ele foi muito sincero em reconhecer isso e olhar também o pequeno proprietário, porque é um problema você combinar no mesmo código os interesses ambientais, do pequeno proprietário, do médio proprietário e do grande proprietário. E por quê? Das várias regiões. E das várias regiões, num país tão diverso que é o Brasil. Isso é complicado. Ele está apontando uma falha grave na discussão, no fundo, Murilo. Não é só uma questão de metodologia, é que a maior parte dos deputados que vão votar não sabem no que estão votando. Bom, basicamente, esse é um problema antigo do Congresso Nacional. Até porque a metodologia de funcionamento do Congresso Nacional, ela para se consolidar, ela precisa tempo. E no Brasil, o que aconteceu? Quando o Congresso começa a florescer, sofre com o regime militar. Então, o Congresso perde muito da sua autonomia, da sua importância.
E quando retoma o debate, logo cai na Constituinte, que já é um momento excepcional da realidade. Quando termina a Constituinte, se inaugura a era das medidas provisórias. Inclusive, o próprio Collor, quando assume, edita uma série de medidas provisórias que o então deputado Delfim Neto dizia: o Collor queimou as pontes, né, porque eram medidas provisórias tão radicais de política econômica que não tinha nem como voltar atrás. As medidas provisórias desarticularam inteiramente o processo legislativo. Não é mais... E continuam em uso... E continuam em uso não só pelo... Eu não acho que elas sejam indesejáveis. Eu acho que tem que existir medida provisória. Mas tem que existir o canal da medida provisória, o canal do projeto de lei ordinário. E o canal do projeto de lei ordinário é aquele que passa nas comissões, que fomenta o debate. E hoje em dia a maioria esmagadora dos projetos de lei tramitam pelas comissões, quase que anonimamente, passam de uma casa para outra, quase ninguém acompanha, quase ninguém sabe. E todo o debate termina em torno de algumas questões que são incompreensíveis para a maioria dos deputados, porque são muito técnicas. Então, também é natural que um debate como o Código Florestal seja limitado pela sua especificidade a um número pequeno de parlamentares. Mas o próprio processo, a forma de se fazer leis, merece ser uma reflexão. E só para dizer que eu acho que a reforma política passa pela reforma do legislativo, sem dúvida. O funcionamento do legislativo é essencial que seja revisto de forma a valorizar a atuação parlamentar. Rafael, só breve, porque eu estou chegando ao final do primeiro bloco, a gente retoma. O nevrálgico é como conquistar expertise, como os parlamentares conquistam expertise para lidar com as diferentes questões. Porque a gente sabe que um sistema de comissão forte, onde cada deputado trata de questões específicas, onde ele pode juntar informação, dialogar com a sociedade civil, é a saída institucional mais conhecida para resolver esse problema. A gente retoma daqui a pouco o programa, Vila, eu passo a palavra a você. Perfeito. E eu queria colocar uma pergunta para vocês irem pensando no intervalo, você em casa aí também, que é para que caminho estão indo os principais partidos, tendo em vista também a formação de mais uma. A gente volta daqui um instantinho, até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel. Nosso papo hoje é sobre política, no sentido um pouco mais abrangente, que papel ou como estão se desenvolvendo partidos políticos no Brasil. Aliás, Vila, essa é a questão que ficou no ar, no final do primeiro bloco. Vocês que deram uma bela passeada em questões de representatividade, abordamos alguns dos aspectos mais recentes da, digamos, briga político-partidária no Brasil, que foram aspectos esses relacionados à não votação ainda do Código Florestal. Que caminho os principais partidos estão tomando? Vem um novo aí, já com bastante adesões de políticos com mandato. O que muda ou não muda nada no quadro político partidário? Bem, começando pelo final, essa questão do Partido Social Democrático, curiosa essa expressão, porque nos anos 30, quando teve a eleição em 33, a primeira eleição depois da Revolução de 30, com justiça eleitoral, voto secreto, os interventores criaram partidos sociais democráticos pelos estados. Em todo lugar era PSD. Eu estava lendo agora uma documentação do Ceará, e é curioso como esse nome é forte no Brasil, apesar que nós nunca tivemos, no sentido clássico, um Partido Social Democrata, no sentido europeu. Mas sempre pegou muito bem essa expressão aqui, né? Mas os partidos hoje, se a gente olhar os da base governamental que se dividiram, houve um racha, inclusive há um problema na coordenação política do governo e viu-se na tentativa fracassada de votação do Código Eleitoral na Câmara, mas o quadro é mais ou menos parecido. Acho que de um lado, você tem três grandes partidos, na verdade, me parece, né? PT, PMDB e PSDB. Os outros você tem blocos que vão se formando e tal. O PMDB acho que destacar, ele conseguiu ter unidade, né? O PMDB marcou um largo período de ser um partido que era de uma federação de caciques regionais, que não tinha uma unidade nacional, né? Aí, em 2010, houve uma reversão, quer dizer, o partido indicou um candidato a vice-presidente, fez parte de uma campanha, buscou uma unidade nos estados e em São Paulo, que era um problema, acabou isso sendo resolvido, claro, aí de uma forma que não era esperada, com o falecimento do Orestes Quercia, e aqui, que era uma sessão que sempre teve alguns problemas, no caso, como o Michel Temer tinha dificuldade de ter controle,
Hoje o PMDB tem uma organização nacional, tem uma proposta, tal, sem entrar no mérito ser bom, não é essa a questão. O PT continua sendo, de longe, o partido mais organizado no país. Um partido que consegue desenhar estratégias, construir alternativas, formar lideranças, tal, independente também se isso é bom ou não na discussão política nacional, não é essa a questão, mas ele consegue apresentar a sua proposta para o país se organizar. O PSDB, dos três, é o que vive o maior problema. Ele tem uma enorme dificuldade. Ele tem um problema das lideranças nacionais que não se renovaram, tanto que o ex-presidente Fernando Henrique acabou assumindo quase que a presidência do partido, a presidência informal, tendo em vista que o presidente do PSDB era candidato a deputado federal em plena campanha, ele estava perdido no sertão pernambucano, ninguém o achava, enquanto o presidente do PT estava na linha de frente da campanha da candidata Dilma. Então o Fernando Henrique teve de assumir, fazer uma série de discursos, dar entrevista, falar, escrever textos, tal, assumir a liderança do partido. E não está resolvido quais são as lideranças nacionais, porque é uma briga entre a Aécio e Serra não resolvida. É muita coisa que você colocou de uma vez só. Sim. Você, na sua análise agora, você está falando os principais partidos do governo e você separou os dois, você Sim. colocou a questão da oposição, Perfeito. Tem mais o PSD entrando. Vou pegar um por um? Sim. Esse novo partido, Murilo. Olha, esse novo partido ele existe para acomodar interesses. Já que a legislação partidária não permite que se saia de partido impunemente, sem risco de perder o mandato, então a solução é fundar um novo partido. Agora, a ideia de fundar um novo partido nasceu com também a intenção de se fundir a um outro partido. Se chegou a falar que podia ser o PMDB, se chegou a falar também no PSB. Agora, o que vai depender, em primeiro lugar, é se o partido, o PSD, vai estar viável em setembro deste ano. Se não estiver viável em setembro deste ano, ele não disputa a eleição de prefeito no ano que vem. 2012, certo? 2012. Isso é um desafio sério. Até porque o Democrata promete que vai fazer guerrilha em cada estado, conferindo as assinaturas e com mandato de segurança e tudo mais. Então, o PSD é um partido que ainda não está claro para onde ele vai. É mais um sonho, uma promessa do que uma realidade. Agora, ideologicamente, ele é pró-governista. Por quê? Porque, no fundo, a oposição, a crise da oposição é antiga. E ela, para mim, sempre foi clara, e daí você saber que eu sempre disse que a Dilma era a favorita para ganhar a eleição, e o PT era favorito para ganhar a eleição, justamente por essa crise de identidade que existe dentro do PSDB, que é o maior partido de oposição, e também dentro dos democratas. O fato é que ambos os partidos perderam, no caso a oposição, perderam sua capacidade estratégica. Elas hoje mal e mal atuam taticamente. Dentro do governo, razões pessoais, como o Vila aponta também? Por falta de liderança, pelas derrotas, pela identidade de propostas, pela incapacidade de conseguir criar um discurso autônomo, porque nesses últimos 8 anos do era Lula, todas as vezes que a oposição cresceu em decorrência de um erro do governo, não de uma ação da oposição. Foram escândalos que caíram no colo da oposição. Criados pelo próprio governo. Pelo próprio governo. Nunca foram... Então, falta a condição estratégica da oposição de se posicionar como uma alternativa de verdade. No lado do governo, o PMDB, com a liderança do Michel Temer, passou a atuar mais estrategicamente do que taticamente. Tem um plano claro, o plano claro foi de governar com o PT. Se isso funcionar bem, ele fica na aliança para 2014. Se não funcionar bem, o PMDB tem a alternativa de se juntar ao PSB ou mesmo lançar uma candidatura ou até numa outra configuração. Também tem um plano estratégico. O PT, sem dúvida, tem um plano estratégico também. E um outro partido que eu acho que é importante considerar, pelos seus quadros, pelo sucesso, pelo crescimento, o PSB. É o PSB. Rafael. Se você me permitir, William, eu queria fazer uma análise do PSD, que é o novo partido que a gente está discutindo, com um problema estrutural, né, dinâmico do sistema partidário brasileiro. Vamos lá, a pauta é sua. Eu acho que o PSD, por enquanto, é simplesmente uma tentativa de uma janela de oportunidade para políticos acomodarem interesse. O tamanho que ele vai ser o tamanho que o eleitor, nas respectivas eleições, derem de representatividade e, portanto, poder de barganha política. Eu acho que a conexão entre a criação do PSD e a estrutura partidária brasileira vem um pouco da análise dos dois grandes blocos, um comandado pelo PT e o outro pelo PSDB.
PSDB. Né? PT e PSDB, ao longo das eleições presidenciais, monopolizaram, digamos, o mercado das eleições nacionais, eles que ditam a dinâmica, eles isso que ditam já vai o conteúdo. Para quase 20 anos, né? Para quase 20 anos. E aí a questão é, isso é sustentável no longo prazo, no médio e longo prazo? Porque você tem, ao mesmo tempo, uma estrutura nacional, mas tem o problema do regionalismo, do faccionalismo, do personalismo, que pressionam os dois lados do bloco. Do lado do bloco do petista, o desafio é manter a coalizão unida para 2014, né? Com parceiros que disputam candidatos, que disputam candidaturas. PT, PMDB são partidos que lançam candidatos, historicamente participam das eleições, e com o PSB, né, que na última eleição ganhou bastante governadores e, portanto, também dá sinais de que em algum momento pode pedir mais ou pode tentar articular uma saída do domínio do PT. Do lado da oposição, né, é a questão como dialogar com as outras forças políticas. O Democrata perdeu bastante deputados em função da criação do PSD e o PSDB ainda sempre com o desafio de arrumar um discurso nacional único, né? O problema do PSDB não é nem que ele não fale alguma, o problema é que cada um fale alguma coisa. Eu acho que o PSD se articula com isso, né? Ele pode ser uma oportunidade para alterar esses blocos, e aí o que a gente vai ver é se o eleitor vai legitimando essa estratégia ao longo do processo eleitoral. Deixa eu ver o que vocês acham a partir de você, Vila. A política brasileira sempre foi personalista, é uma característica, aliás, não só brasileira, mas brasileira também, nesse lado do mundo, ter nomes que eram programas em si. Sim. Hoje a gente tem como liderança carismática, cujo nome é um programa, fora o Lula, quem? Mesmo o próprio PT, que sem dúvida alguma é impossível discordar de vocês, é o partido mais organizado, com uma estratégia mais clara, um projeto, uma capacidade de formação de lideranças, também se ressente do fato de que hoje, na política brasileira, quais são os grandes nomes de apelo, de, vamos dizer assim, de projeção nacional, dos quais a gente possa dizer, este nome é um programa? É porque tem nomes que são fortes nos seus estados, né? Aécio Neves, por exemplo, até hoje, pode ser que não, é muito forte em Minas Gerais, tendo em vista que foi 2 vezes governador, elegeu o sucessor, se elegeu com uma excelente votação, puxou o Itamar e conseguiu eleger até com relativa facilidade num estado onde havia uma certa disputa política e tal. Então tem lideranças que estão presentes em alguns estados. Agora, Eduardo Campos é uma delas. Ela tem dificuldade de ser uma liderança em Pernambuco forte. Agora, construir a liderança no Nordeste seria o primeiro passo para daí construir uma liderança nacional. É bom lembrar que o avô dele, que foi muito mais forte que ele, Miguel Arraes, nunca conseguiu ser uma liderança nacional efetiva. No pré-64 não era, e quando voltou, nunca conseguiu. Foi primeiro deputado federal e depois governador de Pernambuco várias vezes, mas sempre teve muita dificuldade no antigo PMDB e depois, quando foi para o PSB, de se construir como uma liderança nacional. Sempre não conseguiu, acabou fracassando. Então, a grande questão acho que se coloca, hoje nós temos um processo, falta renovar a elite política. Tivemos outros momentos da história brasileira com certa dificuldade, mas agora estão mais presentes. No caso do PT, evidentemente, a figura do Lula também ela é tão forte, historicamente está vinculada tanto com o partido que não há nenhuma outra. E, historicamente, o Lula também criou dificuldades para a renovação de lideranças, né? Por outro lado, no PSDB não formou quadros, porque muitas vezes os partidos não funcionam como partidos. Por exemplo, se alguém vai se um telespectador for ao diretório municipal desses partidos que nós citamos, da sua cidade, e falar, olha, eu quero participar desse diretório, quais são a data das reuniões? Ninguém vai ter. Vai falar, mas você está falando do quê? Porque o diretório vai funcionar geralmente no momento eleitoral, como uma espécie de escritório eleitoral do vereador, do deputado da região, né, do deputado estadual, do deputado federal. Não há vida partidária. Então, o jovem que quer participar, ele vai geralmente numa ONG, então, né? Ele busca alguma forma na sociedade civil de participação, porque o partido, ele sempre está fechado, ele vira uma espécie de partido proprietário de um pequeno grupo na cidade, no estado ou no país, que controla aquilo, como já foi ressaltado anteriormente, para, na hora da eleição, vender. Essa que eu acho que é a grande questão. Murilo, pequenos partidos, grandes negócios, ou seja, falta uma vida nesses partidos. Alguém vai dizer assim, mas tem países que tem isso, tem aquilo, mas há países em que os partidos funcionam. No Brasil, o PT, em certo momento da sua história, no início, ele teve uma grande vida partidária. A ideia de criar diretórios zonais, participar, criar uma caixa comum de campanha, não é cada deputado ter o que ele ia gastar em campanha, ter uma caixa única, tentou fazer isso. Mais recentemente, tendo em vista que precisava ganhar eleições, usou de outros métodos, alguns até condenáveis, como no episódio do Mensalão. Mas isso que falta, os partidos precisam ter mecanismos de participação, especialmente do jovem, porque se a gente for pegar a média etária do Congresso, é possível,
tem que fazer uma boa pesquisa, mas na base do olhômetro, que ela está aumentando ao longo dos anos, ou seja, você tem uma dificuldade de renovação dos quadros. Eu acho que na democracia brasileira, né, num estado com um eleitorado amplo, ampla extensão territorial, como é que você cria liderança nacional? Você cria disputando eleição presidencial. Não tem outra saída. Né? Por que o Aécio Neves é conhecido em Minas? Porque sempre disputou e buscou o voto do eleitor em Minas Gerais. E assim, isso acho que o raciocínio serve para qualquer liderança regional. O problema é que disputar a eleição é caro. Né? Se pequenos partidos e grandes negócios, grandes partidos é excelente negócio. É muito bom ser grande. Né? E só os grandes começam a ter alguma tentativa de pleitear uma liderança nacional. A gente assistiu agora com a Marina, né? Uma campanha presidencial, expõe na mídia, você tem um discurso que vai chegando nas diferentes regiões. Marina igual 20 milhões de votos. E aí hoje ela partiria de um patamar muito maior do que ela teve quando entrou na eleição anterior. O problema é os partidos conseguirem... brigando dentro do partido, estava brigando, agora parece que... O problema é elas conseguirem ter a sequência, né? Será que o PV vai dar sustentação para uma candidatura em 2014? É muito difícil porque é muito custoso e, portanto, aí a gente reflete falta de liderança nacional. Existe, na sua avaliação, Murilo, qualquer tipo de liderança que você veja surgindo de expressão nacional? Não, olha, a formação de lideranças é lenta e ela só é acelerada se existe uma circunstância muito especial na sociedade, uma grande crise, que aí então uma liderança é recuperada, ou então uma jovem liderança surge. Mas fora isso é um processo industrial, lento. Então hoje o PT tem o Lula e tem a Dilma, sem dúvida. A Dilma está se afirmando como uma grande liderança dentro do PT. Abaixo da Dilma, talvez o Palocci. No PMDB você tem o Michel, que é um líder, mas não tem um perfil talvez para ser candidato a presidente da República. No PSB, o Eduardo Campos, né? E no PSDB há essa briga entre Aécio e Serra, e tem o Alckmin ali também. Que futuro né? político tem o Serra? Olha, eu acho que o Serra tem futuro político, mas tem que haver um entendimento dentro do partido, e esse entendimento está demorando. E o PSDB, inclusive, gera essas piadas de que o PSDB morreu, né? O Osama Bin Laden morreu, o PSDB morreu também. Enfim, o fato é que o PSDB, mais do que decidir quem é o líder, tem que encontrar a sua bandeira e o seu discurso. Porque o Lula ganhou com o discurso, o Collor ganhou com o discurso, Fernando Henrique ganhou com o discurso. Fernando Henrique não ganhou pela sua popularidade, ganhou porque tinha um plano real. Então, o Brasil há muito tempo não escolhe um presidente com base no personalismo, ainda que a política brasileira seja altamente personalista. Então, acho que a oposição tem que buscar um discurso que ainda não encontrou. A história ensina. Você pega o exemplo do Lula. Quem que é o Lula enquanto candidato, enquanto liderança? Começa desde lá de trás, participando de eleição para deputado em 82, disputa uma série de eleições presidenciais, até ir galgando essa figura carismática, com uma liderança significativa. E o Fernando Henrique é aquilo que o Murilo falou, né? Você tem um plano real, que de alguma forma é algo excepcional, você dá um choque na inflação, joga ela para baixo, ele é responsabilizado, personifica todo um projeto e aí se torna uma liderança significativa. O fato é que é difícil formatar a liderança em nível nacional e é pouco provável que a gente consiga, dado um estado de tranquilidade econômica e política que a gente vive. Acho que é um processo bem paulatino mesmo. Vila, recentemente o Leôncio Martins Rodrigues, que participou várias vezes aqui do painel, um cientista político lá, está em Campinas, né? Deu uma entrevista ao Estadão, se não me engano. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Eu acho que foi ao Estadão que ele deu essa entrevista. Não, perdão, foi à Folha de São Paulo. Ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que ele se ressentia da falta de uma verdadeira oposição. Porque partidos políticos no Brasil são fundados para ganhar a eleição. E quando não conseguem ganhar a eleição, eles dão um jeito, de alguma maneira, de se aproximar do governo. Porque se não se aproximarem do governo, não terão, aquilo que você mencionou logo no começo do programa, Murilo, não terão a distribuição de cargos e benesses para os aliados, não participarão de algumas das decisões que são importantes para o seu eleitorado, qualquer que seja o eleitorado que eles representem. Muita gente no Brasil se ressente, a gente detecta isso na blogosfera, por exemplo, já se fala da oposição oficial, a dos partidos, e da oposição real, assim caracterizada como a oposição de indivíduos que não se sentem representados por nenhum dos partidos, mesmo os que se dizem de oposição. Sim. Esse é um fenômeno ampliado ou ele se restringe a isso que nós aqui somos? Por exemplo, nós somos uma elite discutindo, talvez só para uma elite.
Fala-se muito, o eleitorado é governista. Vamos pegar o período da chamada República Populista. As 4 eleições, e situando a de 45, a eleição de 50, Vargas era candidato da oposição. O candidato do governo era o Cristiano Machado, que no decorrer da campanha acabou sendo abandonado pelo seu partido, o PSD, mas o Getúlio era candidato da oposição. Não era o candidato Dutra, que era o presidente. Em 55, o Juscelino é candidato da oposição. O Café Filho, o presidente da República, que acabou depois não terminando o mandato, continuando o mandato do Getúlio Vargas, apoiou o Juarez Távora. O candidato da oposição era o Juscelino, que ganhou com dificuldades as eleições. A disputa foi intensa até o final. Em 60, o Jânio Quadros, que venceu as eleições, era candidato da oposição. O candidato do governo era o Marechal Lott. Ou seja, excetuando a primeira, que teve particularidades, que não havia um candidato do governo ou não, o caso do Dutra e Eduardo Gomes em 45, mas as outras 3 ganhou a oposição. O Fernando Collor não era candidato da situação em 89 também. Né? Nem o Lula em 2002. E nem o Lula. Ou seja, o episódio das eleições 94 e 98 tem a ver, como já foi ressaltado, pela questão principalmente da questão do combate à inflação, que era uma coisa trágica e foi coisa trágica na história do país. Então, acho que a gente tem um momento curioso agora. O candidato oposicionista teve no segundo turno 44 milhões de votos. Isso surpreendeu a todos. Até o presidente Lula, ele imaginou que ganharia no primeiro turno. Quando a sua candidata teve 46% dos votos no primeiro turno, a Dilma, foi um baque, que ele tinha certeza, basta a gente olhar os jornais daqueles dias, que venceria no primeiro turno. Aí tem a campanha do segundo turno, com aquela campanha meio errática, especialmente por parte da oposição, tem as eleições. 44 milhões de votos. Esses eleitores, eu acho que hoje se sentem órfãos, sinceramente. Por quê? Porque 44% é um número extremamente expressivo, né? Mas quando ele vê o debate político travado hoje no país, ele pergunta onde está a oposição, que defendeu aquelas bandeiras no final de outubro, portanto, há cerca de 6, 7 meses atrás, né? E ele não vê essas bandeiras sendo defendidas agora. Agora voltamos, portanto, a essa questão. As bandeiras ideológicas ou meramente programáticas eleitorais e o partido. Quer dizer, você tem metade quase da população brasileira que acreditou naquelas bandeiras e que não se sente representada. Então é curioso, é uma inversão. Em certos países, a oposição existe e não tem votos. Aqui há voto, mas não há oposição. O Brasil é um país fantástico. Murilo. É verdade, realmente é uma curiosidade. Agora, eu vejo uma questão da oposição quer dizer, da formação de lideranças, que eu acho que eu queria voltar a esse tema pelo seguinte: como os partidos são aparelhos financiados pelo Estado, eles não têm necessidade de ir à sociedade para buscar apoio. O PT é o que é, porque o PT cresceu sem dinheiro público. Não tinha cargos, não tinha deputados, eram poucos deputados. Conquistou uma primeira prefeitura, que foi Santo André. Então, toda a articulação do PT foi feita intimamente ligada aos sindicatos. E, com isso, ele criou liderança, criou presença, criou capilaridade. Os outros partidos não. O partido tem acesso ao dinheiro e busca a eleição. Por isso que eu defendo, e disse aqui, que a melhor forma de financiamento de campanha é que se acabe o financiamento público e o financiamento de pessoa jurídica. Mas o que vem aí é o financiamento público. Pois é, mas o financiamento público é um conforto, porque ele não precisa ir à sociedade para buscar. O diretório municipal não vai funcionar. Não precisa funcionar. Então é o seguinte, como é que você constrói liderança se não há um debate político entre as eleições? A liderança se constrói nas lutas entre as eleições, ela se confirma nas eleições. E não necessariamente, tem até gente que concorre e não consegue. Então, o fato é que o modelo hoje que existe é um modelo que apadrinha e os partidos, eles funcionam confortavelmente, sustentados pelo dinheiro público, então não precisam ir para... Eu estou encerrando o programa. Você vê qualquer expectativa de que isso mude? Não, a curto prazo não. Acho que as reformas políticas vão ocorrer como estão acontecendo já nos últimos 20 anos, mas o Brasil é um país de reformismo de baixo impacto. Então são reformas lentas, graduais, em fatias, em compotas e que vão acontecer até mesmo porque interessa que aconteça. Essa é a pergunta final do programa, Rafael. Isso que a gente falou essa hora aqui, essa geleia, deixa eu usar essa palavra agora, vai continuar. Eu sou bastante cético quanto à possibilidade de fortalecimento das instituições partidárias por meio de mudanças institucionais. Eu acho que o passo é você criar incentivo para que os partidos vão atrás da sociedade. Você tem que criar incentivos, no caso, seria tirar o dinheiro deles. Isso. Uma boa democracia partidária incentiva os partidos a se aproximarem do eleitor. Você tem que dificultar ao máximo. Por exclusão, a vida. você está dizendo que no Brasil é o contrário. Isso. O financiamento
público é ruim. Vila, para encerrar. Você vê essa expressão geleia geral era da década de 80. Um deputado baiano, acho que era o Domingos Leonelli, se não me engano, que dizia que o PMDB era a geleia geral. Era um partido que era a geleia geral. E hoje a geleia geral é geral, né? Quer dizer, então, ao invés da gente se restringir a um partido, parece uma espécie de explicação do quadro partidário no brasileiro. Eu acho que essas reformas que estão sendo votadas eram muito amplas, né? As duas comissões na Câmara e no Senado queriam reformar o Brasil e o mundo, reinventar a roda. Nós vamos ver que a montanha vai parir um rato. Vai parir uma pequena reforminha que não altera, acho que grande parte do que nós discutimos aqui. Eu acho que o futuro a curto prazo da política brasileira é muito ruim, o quadro não deve se alterar. O Globo News Painel fica por aqui. Eu queria agradecer a participação aqui no estúdio da Globo News de São Paulo dos nossos convidados, começando pelo cientista político Murilo de Aragão, presidente da Arco Advice, uma consultoria política com sede em Brasília. Agradeço em segundo lugar ao também cientista político Rafael Cortes, professor da PUC de São Paulo e analista político da Tendências Consultoria. Nosso terceiro participante, agradeço ao historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos. Muito obrigado a você, assinante, que sempre nos acompanha. Vamos lá aos outros fatos e imagens da semana. Até logo.